Você já se perguntou o que pode acontecer espiritualmente se você ficar apenas 7 dias sem cair no pecado sexual? Se você luta contra a pornografia, a masturbação, os pensamentos impuros, esse vídeo é para você. O que eu vivi foi algo que mudou a minha vida para sempre. E o que vou te contar aqui pode ser o maior alerta espiritual que você vai receber antes que seja tarde demais. Eu não estou falando de uma simples experiência emocional ou de uma sensação momentânea de vitória. O que aconteceu comigo foi uma verdadeira guerra espiritual. Uma batalha invisível, mas real, contra forças que estavam me prendendo há anos através dos pecados sexuais. Por muito tempo, eu me enganava achando que assistir pornografia de vez em quando ou me masturbar era algo normal, que Deus ia entender, que todo mundo fazia. Mas dentro de mim eu sabia, eu estava me afastando de Deus a cada queda. A culpa, o arrependimento falso, aquela promessa de nunca mais fazer isso, só para cair de novo no dia seguinte. Era um ciclo vicioso que parecia não ter fim. Cada clique em um site adulto, cada pensamento impuro, cada vez que eu cedia ao desejo carnal, era como se correntes espirituais fossem se formando ao meu redor, me sufocando, me afastando cada vez mais da presença de Deus. Os pecados sexuais são um dos maiores instrumentos de Satanás para prender a alma de um cristão. Eu não sabia, mas cada vez que eu cedia, eu estava abrindo portais espirituais, permitindo que demônios especializados em escravidão sexual tivessem acesso à minha vida. Por fora, eu parecia o mesmo, mas por dentro, eu estava me tornando um cativo, espiritualmente fraco, distante da oração, incapaz de buscar a Deus com sinceridade. E o pior, eu comecei a sentir um vazio que nada conseguia preencher. Foi aí que algo dentro de mim gritou por mudança. Eu decidi fazer um propósito radical. 7 dias em santidade. 7 dias de guerra contra a carne. 7 dias sem pornografia, sem masturbação, sem me entregar aos pensamentos impuros. Só eu e Deus. No primeiro dia, as tentações vieram como uma avalanche. Minha mente parecia um campo de batalha. As imagens, os desejos, as lembranças, tudo tentando me fazer cair de novo. Na segunda noite, os sonhos começaram. Sonhos com conteúdo sexual. Como se o inimigo estivesse furioso por eu ter decidido me afastar do pecado sexual. Cada dia que passava, a pressão aumentava. Ataques na mente. Opressão espiritual. Vontade de desistir. Mas dentro de mim, uma força maior começou a crescer. Eu comecei a orar como nunca antes. A clamar, a jejuar e a pedir a Deus que me livrasse dessas amarras demoníacas. Algo dentro de mim dizia: continua. Você está mais perto da libertação do que imagina. E foi então que, desde muito novo, os pecados sexuais já faziam parte da minha vida. Eu lembro exatamente da primeira vez que tive contato com pornografia. Parecia algo inofensivo, só uma curiosidade de adolescente. Mas o que eu não sabia é que naquele momento, uma porta espiritual foi aberta. E dali em diante, eu entrei num ciclo de escravidão que durou anos. A pornografia se tornou uma fuga. Um alívio momentâneo para a ansiedade, para a solidão, mas logo depois vinha o peso da culpa. Era sempre a mesma coisa. Assistia, me masturbava, me sentia um lixo, chorava, pedia perdão para Deus, prometia que nunca mais ia fazer de novo, mas bastava passar 1 ou 2 dias. E lá estava eu caindo de novo. Era um ciclo vicioso. Parecia que quanto mais eu tentava sair, mais preso eu ficava. Eu me perguntava: será que Deus ainda me escuta? Será que ainda tem salvação para mim? Cada queda parecia me afastar mais da presença de Deus. Ir para a igreja já não tinha o mesmo impacto. Eu me sentia sujo, indigno de orar. Muitas vezes eu nem conseguia levantar as mãos durante o louvor, porque sentia um peso espiritual tão grande, como se eu carregasse uma corrente invisível. Os pensamentos impuros me perseguiam o tempo todo. Era difícil controlar a mente. Qualquer situação, qualquer imagem, já era suficiente para minha mente começar a criar fantasias. À noite, antes de dormir, era ainda pior. Eu deitava na cama e as tentações vinham como uma avalanche. E eu sempre cedia. Eu chegava a passar horas na frente do computador, consumindo pornografia, muitas vezes de madrugada, enquanto todo mundo dormia. Como se eu vivesse uma vida dupla. Durante o dia, o cristão normal. À noite, um prisioneiro dos meus próprios desejos. Eu me lembro de quantas vezes eu chorei ajoelhado ao lado da cama, implorando a Deus que me libertasse, dizendo: Senhor, essa vai ser a última vez. Por favor, me ajuda. Mas no fundo, eu sabia que, sem uma mudança radical, eu nunca sairia daquilo. E o pior de tudo é que com o passar do tempo,
O pecado sexual foi começando a endurecer meu coração. Eu comecei a justificar meus erros, a pensar que talvez não fosse tão grave assim, que Deus ia entender, que um dia, quando eu fosse mais velho, aí sim eu ia parar de vez. Mas os ataques espirituais só aumentavam. Comecei a ter sonhos perturbadores, sensações estranhas no meu quarto durante a noite. Uma opressão pesada, como se demônios estivessem ali, me cercando, rindo da minha fraqueza. E mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sentindo que o Espírito Santo estava se afastando de mim, eu continuava caindo. Até que um dia, algo aconteceu, uma situação que me fez perceber que se eu não mudasse imediatamente, eu estava caminhando direto para a perdição eterna. Com o passar dos meses, as consequências espirituais começaram a se tornar cada vez mais evidentes. Minha vida espiritual estava completamente seca. Eu tentava orar, mas as palavras não saíam. Era como se existisse uma barreira invisível entre eu e Deus. Eu abria a Bíblia e as palavras pareciam mortas. Não conseguiam penetrar no meu coração. A sensação de vazio só aumentava. Eu me sentava nos cultos, via todo mundo adorando com lágrimas nos olhos, sentindo a presença de Deus, enquanto eu ficava ali parado, frio, como se eu fosse apenas um espectador de longe, incapaz de me conectar. A cada dia que passava, o pecado sexual ia matando mais um pedaço da minha alma. As madrugadas eram as piores. O peso espiritual que eu sentia no meu quarto era algo indescritível. Parecia que as paredes se fechavam. Eu sentia calafrios. Uma presença maligna que me observava. E quanto mais eu cedia ao pecado da pornografia e da masturbação, mais esses ataques espirituais aumentavam. Os pesadelos começaram a ficar frequentes. Sonhos sujos, visões de sombras, seres demoníacos tentando me tocar, me atormentar. Muitas vezes eu acordava no meio da noite, suando frio, com uma sensação de que algo estava me sufocando. Era como se os demônios que se alimentavam dos meus pecados sexuais estivessem ali, me cobrando, rindo da minha fraqueza, dizendo que eu já era deles. Durante o dia, o cansaço espiritual era constante. Eu me sentia esgotado, sem forças, sem motivação para buscar a Deus. Até as pequenas tentações se tornavam gigantes. Eu sabia que estava me afastando do Espírito Santo. Eu sentia... Era como se aquela voz suave que antes me chamava para a oração, agora estivesse cada vez mais distante, quase inaudível. E por mais que eu soubesse o quanto aquilo estava destruindo minha alma, parecia que eu já não tinha controle. Os pecados sexuais estavam me consumindo de uma forma que eu nunca imaginei. E o mais assustador era perceber que eu estava começando a aceitar aquela escravidão como parte da minha vida. Até que uma noite, algo aconteceu. Algo que mudou tudo e me mostrou que eu estava mais perto da perdição eterna do que eu imaginava. Foi numa dessas noites de opressão, depois de mais um ciclo de queda no pecado sexual, que eu cheguei ao meu limite. Eu estava ajoelhado no chão, com lágrimas caindo, me sentindo o pior dos pecadores. A pornografia, a masturbação, os pensamentos impuros, tudo aquilo tinha me levado a um estado de desespero espiritual. Eu olhei para o teto do meu quarto, com o coração quebrado, e gritei por dentro: Deus, eu não aguento mais viver assim. Me ajuda! Era como se minha alma estivesse gritando por socorro. Eu sabia que se continuasse naquele caminho, a próxima etapa seria a morte espiritual. E quem sabe até a condenação eterna. Foi nesse momento que uma ideia forte veio ao meu coração. Uma convicção, como se o próprio Espírito Santo estivesse me desafiando. Faz um propósito. 7 dias de santidade. 7 dias sem pornografia, sem masturbação, sem abrir brechas para os pensamentos impuros. 7 dias buscando a minha presença como nunca antes. Eu senti o peso e a seriedade desse desafio. Não era apenas uma promessa vazia como tantas que eu já tinha feito antes. Era um chamado urgente, como se o céu estivesse me dizendo: essa é sua chance de se libertar de vez das correntes do pecado sexual. Naquela madrugada, com o rosto ainda molhado de lágrimas, eu tomei a decisão. E não foi fácil. Eu sabia que os próximos dias seriam os mais difíceis da minha vida. O vício era forte. O hábito de ceder ao prazer momentâneo era algo que já fazia parte da minha rotina. Mas havia dentro de mim uma chama de esperança. Uma pequena voz dizendo que, se eu me posicionasse de verdade, Deus poderia fazer algo sobrenatural. Eu comecei a entender que a minha luta não era só contra a carne. Era uma batalha espiritual. Demônios estavam investindo pesado para me manter naquele cativeiro, mas eu estava decidido a lutar, a enfrentar, a não dar mais lugar ao pecado sexual. O sentimento de urgência queimava dentro de mim.
Eu tinha medo de morrer naquela condição. Medo de que minha alma estivesse já condenada. Medo de que aquela fosse a última chance de reconciliação com Deus. E foi com esse coração desesperado por libertação, com essa sede de viver uma vida de santidade, que eu iniciei o meu propósito de 7 dias. E logo nas primeiras horas, algo começou a acontecer. Algo que eu nunca imaginei que enfrentaria. Logo nas primeiras horas daquele propósito de 7 dias de santidade, eu comecei a perceber que a guerra espiritual seria muito mais intensa do que eu imaginava. Era como se o inferno inteiro tivesse se levantado contra mim. Os ataques na mente foram os primeiros a chegar. Pensamentos impuros que eu não queria ter começaram a invadir minha mente com uma força que eu nunca tinha sentido antes. Cenas de pornografia que eu assisti anos atrás vinham como flashes, do nada, no meio do trabalho, no ônibus, até mesmo durante a oração. Era como se demônios estivessem projetando essas imagens direto na minha mente, tentando me fazer desistir, tentando me empurrar de volta para o pecado sexual. As noites se tornaram um campo de batalha ainda mais assustador. Os sonhos de tentação começaram a aparecer logo na primeira madrugada. Eu sonhava com situações explícitas, sonhos sujos, carregados de desejo carnal, como se o inimigo quisesse me atingir até enquanto eu dormia. Acordava no meio da noite, ofegante, com o corpo tremendo, lutando contra a vontade quase incontrolável de cair novamente. Tinha momentos em que eu me levantava da cama no meio da madrugada só para me ajoelhar e orar, pedindo misericórdia, clamando a Deus para me sustentar, porque a vontade de abrir o celular e voltar para a pornografia era absurda. Durante o dia, as tentações físicas também eram constantes. Qualquer gatilho, uma propaganda no celular, uma lembrança, até mesmo uma simples conversa ou olhar, tudo parecia ser usado pelo inimigo para me fazer quebrar o propósito. Minha carne gritava por prazer. Era como uma abstinência, uma crise de ansiedade misturada com um desejo incontrolável. Mas eu sabia, aquilo não era apenas psicológico, era espiritual. Os pecados sexuais abriram tantos portais na minha vida, que agora eu sentia claramente a presença de espíritos malignos ao meu redor, tentando de todas as formas me fazer voltar ao ciclo de escravidão. Cada dia que passava, o peso aumentava, os ataques mentais se intensificavam, a vontade de desistir era constante. Tinha horas que eu chorava de raiva, me perguntando por que era tão difícil vencer esse pecado sexual. Eu me sentia como um soldado em meio a uma guerra invisível, lutando contra forças que eu não via, mas que eu sentia claramente. E foi durante essa luta, no auge dessa guerra espiritual, que algo começou a mudar. Algo sobrenatural começou a acontecer. Algo que eu nunca imaginei viver. Foi por volta do 3º ou 4º dia do propósito que eu comecei a perceber que algo sobrenatural estava acontecendo comigo. Até então, a luta contra os pecados sexuais estava sendo brutal. Cada dia era uma batalha para não cair. Mas de repente, uma sensação diferente começou a invadir o meu espírito. Eu me lembro claramente de uma manhã em que acordei, e pela primeira vez em anos, parecia que o peso espiritual que sempre me acompanhava tinha começado a diminuir. Era como se uma corrente tivesse sido quebrada, como se uma nuvem de opressão estivesse começando a se dissipar. A oração que antes era seca, fria, vazia, agora começava a fluir com mais intensidade. Eu sentia lágrimas descendo enquanto eu falava com Deus. Palavras que antes eu não conseguia dizer começaram a sair naturalmente. Eu sentia a presença do Espírito Santo me envolvendo de um jeito que eu já não sentia há muito tempo. A cada madrugada que eu vencia, parecia que eu dava mais um passo para fora daquele cativeiro espiritual. Mas ao mesmo tempo, era como se o mundo espiritual ao meu redor estivesse em completa guerra. Eu comecei a ter visões durante os momentos de oração, imagens rápidas de batalhas, de luz contra trevas, de anjos lutando, e em alguns momentos, eu tinha a nítida sensação de que demônios estavam ali, furiosos, tentando me intimidar. Havia noites em que, enquanto eu orava, eu sentia uma presença forte atrás de mim, como se alguém estivesse me observando, tentando me paralisar de medo. Outras vezes, eu sentia uma paz tão intensa que meu corpo inteiro parecia leve, como se Deus estivesse me abraçando. Foi nesse período que eu comecei a entender que o vício em pornografia e masturbação não era apenas um problema de comportamento, era uma prisão espiritual. Uma fortaleza demoníaca que só poderia ser derrubada com jejum, oração e uma entrega completa a Deus. Cada dia sem cair era uma vitória, e eu sabia que estava avançando. Mas eu também sentia que algo ainda mais forte estava prestes a acontecer. Algo que iria abrir os meus olhos de uma forma que eu nunca tinha imaginado. Na madrugada do 7º dia, algo aconteceu. Algo que até hoje, quando eu lembro,
Meu corpo inteiro arrepia. Eu tinha acabado de orar. Uma oração intensa, de quebrantamento. Eu estava agradecendo a Deus por ter me sustentado durante aqueles 7 dias de santidade, longe da pornografia, longe da masturbação, longe de tudo que me prendia nos pecados sexuais. Mas naquela noite, o ambiente do meu quarto começou a mudar. Era como se o ar ficasse mais denso, pesado. Eu senti uma presença diferente, algo que eu nunca tinha sentido antes. Não era como os ataques espirituais comuns. Não era só opressão, era algo muito mais profundo, mais sombrio e ao mesmo tempo mais real do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Deitado na minha cama, eu comecei a sentir meu corpo ficando paralisado. Os olhos ainda estavam abertos, mas eu não conseguia me mover. Eu tentava falar, mas minha voz não saía. A temperatura no quarto parecia ter caído de repente. Um frio espiritual, como se a própria atmosfera estivesse carregada com a presença de algo maligno. E então, eu fui puxado. Foi exatamente essa a sensação. Meu espírito parecia estar sendo arrancado do meu corpo. Não era um sonho, não era uma ilusão. Eu sabia que algo sobrenatural estava acontecendo. Eu fui levado. Minha visão ficou completamente escura. Uma escuridão que parecia não ter fim. Um silêncio aterrador. E de repente, comecei a ouvir gritos. Gritos de dor, de desespero, como se milhares de pessoas estivessem clamando por socorro. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que não havia mais esperança naquele lugar. O ambiente era sufocante, um calor que parecia queimar por dentro. Eu respirava, mas o ar parecia tóxico, pesado. Era como se cada suspiro fosse um esforço para continuar consciente. E ali, no meio daquela escuridão, uma presença se aproximou. Eu não conseguia ver claramente, mas era uma presença que me trouxe um medo que eu nunca tinha sentido antes. Algo me dizia que o que eu veria a seguir mudaria a minha vida para sempre. E foi exatamente o que aconteceu. De repente, como num estalo, a escuridão que me cercava se transformou em um cenário de puro horror. Eu fui levado. Sim, eu fui levado ao inferno. Era como se meus olhos espirituais tivessem sido abertos de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Tudo ao meu redor era dor, sofrimento, gritos desesperados de milhares, talvez milhões de almas que clamavam por misericórdia. O chão estava em chamas. Labaredas subiam de todos os lados. O ar era pesado, sufocante. Cada vez que eu tentava respirar, parecia que eu estava inalando enxofre, fumaça, um ar de morte. Eu via pessoas sendo atormentadas por demônios horríveis, criaturas que eu nem sabia que existiam, com formas distorcidas, olhos de ódio, risadas malignas ecoando por todo aquele lugar. E então, meus olhos foram direcionados para um vale específico, um vale que parecia mais profundo, mais escuro, mais aterrador do que o resto. Ali, estavam homens e mulheres que durante a vida se entregaram aos pecados sexuais, fornicadores, adúlteros, viciados em pornografia, pessoas que viviam na masturbação e nunca buscaram arrependimento de verdade. Eu vi corpos sendo queimados, mas sem se consumir. Pessoas gritando por socorro, implorando por uma segunda chance que nunca viria. Muitos tentavam tapar os olhos com as mãos, como se quisessem fugir das próprias lembranças. Mas não havia descanso. Não havia alívio. Só dor, vergonha e arrependimento eterno. No meio daquele cenário de puro tormento, uma voz que eu reconheci imediatamente. Uma voz que ecoou com autoridade. Era Jesus. Ele olhou para mim e disse: "Esse é o destino de todos que vivem nos pecados sexuais e não se arrependem. Eu tenho te mostrado tudo isso para que você volte e avise o maior número de pessoas possível, antes que seja tarde demais." Meu coração disparou. Meu espírito tremia. Eu sabia que o que eu estava vendo ali não era apenas uma visão, era um alerta, uma missão. Naquele exato momento, depois de ouvir a voz de Jesus ecoando no meio daquele cenário de horror, eu senti uma força poderosa me puxando para fora daquele lugar. Foi como se uma luz intensa me envolvesse. E de repente, eu despertei. Abri os olhos, ainda deitado na minha cama, com o coração acelerado, o corpo inteiro tremendo, o rosto molhado de suor. A primeira coisa que eu fiz foi cair de joelhos ao lado da cama. Eu chorava como uma criança, soluçava, sem conseguir controlar as lágrimas. Eu sabia, eu tinha acabado de voltar do inferno. Deus tinha me poupado, mas ao mesmo tempo, Ele tinha me dado uma missão muito clara: alertar pessoas. Alertar sobre os perigos dos pecados sexuais, sobre as consequências eternas da pornografia, da masturbação, da fornicação,
de tudo aquilo que o inimigo usa para destruir as almas. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Algo mudou dentro de mim, de uma forma tão profunda, que eu não consigo explicar com palavras humanas. A vontade de pecar, aquela prisão mental que me fazia cair repetidas vezes, foi quebrada. A cada dia, eu comecei a buscar mais a Deus. Minhas orações se tornaram mais intensas. Eu passei a ter sede pela palavra. Jejuar se tornou parte da minha rotina. E o mais importante, eu passei a viver uma vida de santidade de verdade. A pornografia já não tem mais espaço. A masturbação não é mais meu esconderijo. Os pensamentos impuros agora são combatidos com oração e com a palavra. Minha mente começou a ser transformada. Eu comecei a sentir o Espírito Santo falando comigo de novo, me guiando, me dando força nas tentações. Eu entendi que a batalha espiritual ainda é real. O inimigo ainda tenta de todas as formas me fazer cair. Mas agora eu luto com armas espirituais, com jejum, com oração, com consagração. E foi por isso que eu decidi compartilhar esse testemunho com você. Porque eu sei que tem muita gente que está vivendo exatamente o que eu vivi, escravizados pelos pecados sexuais, se sentindo sujos, distantes de Deus, com medo da condenação. Mas ainda há esperança, ainda há uma chance de mudança. E é por isso que eu preciso te contar o que aconteceu depois disso. E é por isso que eu estou aqui, gravando esse vídeo, com o coração queimando de urgência e responsabilidade. Eu não posso guardar isso só para mim. Se você está vivendo preso nos pecados sexuais, se sente que a pornografia, a masturbação ou qualquer tipo de desejo impuro tem te afastado de Deus, hoje é o dia de tomar uma decisão. Não espere chegar ao fundo do poço como eu cheguei. Não espere precisar de uma experiência tão extrema para entender o perigo que você está correndo. O inferno é real, as consequências espirituais são reais, e a guerra que acontece no mundo espiritual por causa do pecado sexual é muito mais séria do que a maioria das pessoas imagina. Eu quero te desafiar agora a fazer o mesmo propósito que eu fiz. 7 dias de santidade. 7 dias lutando contra a carne, buscando a presença de Deus com todas as suas forças, fechando todas as brechas espirituais que o inimigo tem usado para te prender nesse cativeiro. Se você aceita esse desafio, escreve aqui nos comentários. Eu aceito o desafio de 7 dias sem pecado sexual. Essa vai ser a sua declaração pública de que você está entrando nessa batalha espiritual com seriedade. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa o seu like. Isso mostra que essa mensagem tocou o seu coração e também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que estão precisando ouvir essa verdade. Se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou revelar mais coisas espirituais que Deus tem me mostrado. Coisas que podem abrir os seus olhos ainda mais sobre o mundo espiritual e os perigos ocultos do pecado sexual. E não sai sem assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. É a continuação dessa série e vai te ajudar ainda mais nessa caminhada de libertação e santidade.